E o objetivo das minhas aulas, na verdade, é fazer com que vocês dominem a técnica da cirurgia dermatológica, tenham refinamento e com isso consigam agregar valor às suas cirurgias, né? E isso automaticamente vai fazer com que você melhore a sua precificação e o seu faturamento com esses procedimentos. Então o objetivo das minhas aulas é esse, tá? O que vocês tiverem de pergunta, obrigado, Fernanda. O que vocês tiverem de pergunta, vocês podem mandar aqui, que eu tenho o maior prazer de responder. Inclusive vai enriquecer a nossa discussão aqui, tá bom? Eu tenho postado alguns vídeos falando de cicatrização por segunda intenção. E muita gente pergunta, né, em qual situação que eu poderia utilizar. Muita gente pergunta, mas em qual situação que eu devo deixar a ferida operatória cicatrizar por segunda intenção? Então, existem algumas situações. Nós vamos começar aqui primeiro falando um pouco da diferença entre a cicatrização por segunda intenção e a epitelização de uma ferida. Uma coisa que é super importante a gente fazer é diferenciar o que é a cicatrização por segunda intenção de um processo de epitelização, né? Porque o processo de epitelização é quando você não ultrapassa toda a espessura da pele, então você não chega lá, você não chega até o subcutâneo, tá? E na cicatrização por segunda intenção é quando você expôs o subcutâneo. Mas eu vou explicar isso em detalhes para vocês entenderem como que é esse processo, tá? Bom, como assim na cicatrização por segunda intenção a gente vai ultrapassar toda a espessura da pele? Como que é isso? Na verdade significa que quando você incisar, então quando você faz a incisão e você vai ultrapassar todos os limites, toda a espessura da pele, significa que você vai incisar com o bisturi e você vai cair no subcutâneo. Então você atravessou toda a espessura da pele, tá? Então quando você faz esse tipo de incisão, pode acontecer de você ter que deixar essa ferida cicatrizar por segunda intenção. E qual a diferença do processo de epitelização? Na epitelização, você não vai incisar perpendicular e você não vai chegar a expor o subcutâneo. Aí você fala, mas em que situação que isso acontece? Então, quando você faz, por exemplo, uma curetagem, então você faz uma curetagem de uma ceratose seborreica, ou às vezes você faz um shaving mesmo com a tesoura de uma ceratose seborreica, de uma dermatose papulosa nigra, ou de um seringoma de acrocórdons. Então, nessa situação, muitas vezes você não vai expor o subcutâneo, né? E mesmo que você exponha, às vezes aquilo fecha espontaneamente. Por exemplo, nos seringomas, quando você tira com a tesoura de Castro Viejo, aquela ferida fecha automaticamente naquele momento, né? Então aquilo não vai ficar uma ferida aberta. Ali num shaving de um chantelasma, a Juliana falou. Então, quando você faz o shaving de um chantelasma, se a ferida ficar aberta, aí sim, quando houve a exposição do subcutâneo, aí sim a cicatrização ocorre por segunda intenção, Juliana. Mas geralmente, quando fica assim aberto no chantelasma, o ideal é que a gente dê alguns pontos, que a gente feche com uma sutura, que a gente faça um fechamento por sutura primária, tá? E não por segunda intenção. Então, essa é a diferença. Quando que vai acontecer a cicatrização por segunda intenção? Quando você atravessou toda a espessura da pele e expôs o subcutâneo. E a outra situação, obrigado Juliana, ela disse que concorda. Quando você faz apenas uma curetagem, né, ou esse shaving que a gente acabou de falar, daí ocorre na verdade uma epitelização, um processo de epitelização, ocorre uma cobertura daquela ferida que você causou, aquela ferida operatória, né, uma cobertura pelas células epiteliais. E essa cobertura com células epiteliais, elas partem a partir dos anexos da pele, né, dos folículos. Então, os anexos da pele, por ali surgem os brotos germinativos epiteliais e que vão cobrir toda aquela ferida. Isso também acontece numa cicatrização, por exemplo, de uma queimadura de segundo grau, por exemplo, que acontece às vezes de sair todo o epitélio, né? No segundo grau ocorre a formação da bolha, e às vezes aquela bolha, aquele epitélio que levantou, que é a bolha, a gente muitas vezes remove ou espontaneamente ela cai, e aí ocorre uma epitelização daquele leito através dos anexos da pele. Então esse é o processo de epitelização, diferente da cicatrização que a gente vai fazer ou por sutura primária ou por segunda intenção. E qual que é a importância aqui?
da gente aprender, né? A gente entender essa diferença. Porque às vezes você vai ter que deixar a cicatrização ocorrer por segunda intenção. E às vezes a cicatrização por segunda intenção, ela é melhor do que você, por exemplo, fazer uma cirurgia mais complexa, você fazer um retalho, um enxerto. Então nem sempre, porque a gente sempre imagina assim, se a gente fizer aqui um retalho ou se nós fizermos um enxerto, o resultado vai ser muito melhor. E nem sempre é assim, né? Então a gente sempre tem que pensar naquilo que é melhor para o paciente, né? E muitas vezes o que é mais simples é melhor para o paciente, tanto em termos de recuperação quanto em termos de resultado e um risco menor de complicações. Eu postei recentemente aqui um vídeo em que eu falo de uma cicatrização por segunda intenção na região frontal de um paciente. E aí muita gente ficou em dúvida, me perguntou, pediu para eu explicar mais, falar sobre como que a gente faz esse processo de cicatrização por segunda intenção na fronte, ou às vezes em couro cabeludo, ou na região dorsal. Por que que isso é necessário? Por que que às vezes tem que acontecer isso? Então eu vou falar direitinho de tudo isso. Não sei se vocês viram esse vídeo, acho que a maioria de vocês sim, né? Porque todos que estão aqui acompanham o meu trabalho. Então, como eu falei, nesse processo de epitelização, por exemplo, na queimadura, que eu falei de segundo grau, então ocorre a partir dos anexos. E quando você faz também a curetagem ou shaving, é também dessa forma que ocorre a epitelização daquela ferida operatória que você causou, né, com a curetagem ou com o shaving. E aí então vamos partir agora para o fechamento, para a cicatrização. Ela pode ser primária ou pode ser por segunda intenção. Como que é primária? A primária é quando você faz a sutura, né? Você dá os pontos ali e faz o fechamento da sutura. E por segunda intenção é quando você não conseguiu aproximar as bordas da ferida. Então você não conseguiu aproximar, aquilo ficou um pouco aberto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fica assim um pouco aberto. E aí quando fica um pouco aberto, fica um pouco distante a borda, aquela região central, né, aquela região no meio, ela vai cicatrizar por segunda intenção. Como geralmente a gente diz, ela vai cicatrizar de dentro para fora, né? E aí existem algumas dicas de como que você vai fazer, quais os cuidados e por que que isso não é tão ruim. Eu vejo que vocês, meus alunos, acham que deixar cicatrizar por segunda intenção é um sinal de incompetência, é um sinal de, sei lá, de insegurança, ou de que aquilo não deu certo, ou de que não foi bom. E não é verdade isso, entende? Às vezes, você deixar uma ferida operatória cicatrizar por segunda intenção é o melhor que você pode estar fazendo pelo paciente, tá? Do que você ficar tentando rodar retalho, porque o retalho também tem as suas chances de complicações, né? Aquilo pode evoluir com necrose, um retalho pode fazer uma deiscência, uma necrose, e aí pode ser muito pior. E, no entanto, às vezes você poderia ter oferecido um tratamento mais simples, que seria a cicatrização por segunda intenção. E vale também naquelas situações em que você não, às vezes você não vai conseguir fazer ali um enxerto, você não vai se sentir seguro para fazer um retalho, não tem problema nenhum você deixar aquilo cicatrizar por segunda intenção. Uma região que eu não recomendo que vocês deixem seria a região aqui periorbitária, principalmente nessa região aqui, pálpebra inferior, justamente pelo risco de você fazer um ectrópio. Por quê? Você pode deixar uma ferida aberta aqui, por exemplo. O que acontece? No processo de cicatrização por segunda intenção, as fibras elas vão retraindo, né? Com a intenção justamente, essa fibrose, essa retração cicatricial, na intenção de fechar essa ferida. Só que nessa intenção de fechar a ferida, muitas vezes ocorre essa tração e a ferida fecha assim. Então o paciente evolui com essa cicatrização por segunda intenção com um ectrópio, que depois é bastante difícil de corrigir. Então nessa região aqui periorbitária, eu não recomendaria que vocês deixassem cicatrizar por segunda intenção. Aí nesse caso é melhor você fazer um enxerto, um retalho, algo um pouco mais sofisticado, tá? Mas é possível, por exemplo, então, nessa região frontal, é uma região muito boa para você deixar cicatrizar por segunda intenção. O couro cabeludo também é bom, especialmente às vezes em pacientes que são mais idosos, pacientes que já são calvos, né, que não tem muito cabelo. Então, se aquilo fizer uma cicatrização por segunda intenção, é claro que a área vai ficar sem cabelo,
Mas se o paciente já é calvo, então para ele não vai ter grande problema isso, né? E se for um outro paciente, mesmo que tenha cabelo, mas se a área for pequena, o restante do cabelo vai cobrir aquilo. Às vezes é melhor do que você fazer um retalho enorme, né, que pode causar uma hemorragia, um hematoma, uma necrose, uma infecção, deiscência. Então, você imagina, se você deixa aquilo cicatrizar por segunda intenção, a evolução vai ser muito mais tranquila para o paciente e para você, tá? Então, na cicatrização por segunda intenção, é aquela situação em que você não conseguiu fechar primariamente, não é? Ou você não fez um retalho, não fez um enxerto, por algum motivo você não fez. Mas é possível que você aproxime o que você conseguir e deixar o meio para cicatrizar por segunda intenção. Isso é uma coisa possível. E em algumas outras situações, por exemplo, que a gente precisa deixar. Quando você faz uma cantoplastia, né, você vai tratar, vai remover aquela área onde está a unha encravada, você vai remover aquela, vai fazer uma matricectomia daquela região, você pode cauterizar, eu faço com eletrocautério, você pode também fenolizar, usar um fenol, e você vai deixar aquilo cicatrizar por segunda intenção. Essa é uma possibilidade. Há possibilidade também de você dar pontos, tá? Tem quem faça assim. Eu prefiro fazer ali a matricectomia naquele local, e depois eu só cauterizo a matriz com o bisturi elétrico e não dou pontos. Mas muita gente faz ali uma sutura, tá? Isso depende da experiência de cada um. Então, na cantoplastia eu deixo cicatrizar por segunda intenção. A outra situação que eu faço isso é quando a gente cauteriza uma verruga vulgar, uma verruga plantar, por exemplo, né? Então aquela cicatrização vai ocorrer por segunda intenção, porque eu vou cauterizar toda a pele e de fato vai expor o subcutâneo, não é? Então é diferente de você fazer só uma curetagem, que sim, vai ocorrer só uma epitelização. Aqui vai ocorrer sim a cicatrização por segunda intenção. A Michele perguntou, na cicatrização por segunda intenção no couro cabeludo, não pode deixar uma área de alopécia? Sim, é isso mesmo. Viu, Michele, que eu falei? Mas se o paciente já for calvo, às vezes paciente idoso, vai ser melhor você deixar aquela área de alopécia do que você fazer uma cirurgia muito complexa, né, que vai aumentar muito o risco de complicação, como eu falei, de necrose, de deiscência, de infecção. Então, às vezes, para aquele paciente, vai ser muito mais tranquilo você deixar aquilo cicatrizar por segunda intenção. A Juliana falou aqui, ó, não dar pontos em verruga. É isso mesmo. Entendeu, Michele? Não, imagina, não precisa pedir desculpa, não. O Márcio, cicatrização por segunda intenção seria o caso de uma lesão friável? Não necessariamente, Márcio. Na verdade, é quando você tem que deixar a ferida, você abre a ferida, né? Você tira, por exemplo, um baso extenso no dorso. Sei lá, imagina que o baso tenha lá, sei lá, a ferida ficou assim grande, um fuso, com um diâmetro, sei lá, de uns... É que eu já fechei fusos imensos no dorso. Mas sei lá, imagina que ficou uns 10 centímetros, um fuso bem grande, 10 centímetros por 15. Aí eu costumo dar pontos suturando pela extremidade. Aí chega aqui no meio, aquilo não fecha, você tenta, aquilo não fecha. Aí você dá uns pontos de aproximação e fica um pouco aberto no meio. Então essa região central, ela vai cicatrizar por segunda intenção. E não necessariamente era uma lesão friável. A questão é que ficou um buraco aberto mesmo, e você optou por deixar aquilo fechar sozinho. E vai durar aproximadamente 2 a 3 semanas para aquilo cicatrizar, entendeu? Então, não é porque a lesão é friável, não, é porque você expôs o subcutâneo e não conseguiu fechar primariamente com uma sutura. Mas mesmo no couro cabeludo, como a Michele perguntou, que se ficar uma área de alopécia, também não vejo grandes problemas num primeiro momento assim. Porque geralmente, como você diminui, quando você tira lá a lesão e você faz ali, vai suturando, mas ficou uma área pequena aberta, você pode avisar o paciente antes da cirurgia, falar, olha, esse câncer que você tem, ele já está grande, então eu vou tirar, vou aproximar, vou fechar o máximo que eu posso, mas é possível que no meio vai ficar um pouco aberto, e depois aquilo vai cicatrizar, você vai usar uma pomada, e aquilo vai cicatrizar sozinho. E aí pode ser que fique sim ali uma área sem cabelo. Aí o paciente fala, não, tudo bem, né? E aí eu explico para o paciente, falo, olha, é melhor você ficar com uma área com pouco cabelo do que você ficar com câncer. Isso é o mais importante. E o paciente geralmente aceita. Mas mesmo assim, se depois ele questionar muito, ele
ele não aceitar essa área de alopécia, você pode aguardar em torno de uns 6 meses, porque daí ocorre melhora a elasticidade do couro cabeludo, e você pode ir lá e fazer um fuso só nessa área de alopécia, Michele. Então você faz um fuso ali, tira aquela área de alopécia e sutura novamente. Aí você tirou. Então, se você não tem condições de fazer um retalho ali no couro cabeludo, né, aumenta muito a morbidade do procedimento, você pode fazer em 2 tempos, né? Você deixa cicatrizar por segunda intenção, aí se o paciente não aceitar aquela área de alopécia, 6 meses depois você vai lá e resseca essa área de alopécia. A Juliana perguntou, em 3º tempo você refaz a cicatriz? Exatamente isso, Juliana. Num 3º tempo, você tira aquela cicatriz que tenha ficado inestética, que tenha ficado alopética ali, né, sem cabelo. Mas eu vou te dizer que a maioria das vezes o paciente ele quer se livrar do câncer. Então, para ele não está muito preocupado com a cicatriz, né? Então, geralmente eles aceitam tranquilamente. Mas se você tiver um paciente que é um pouco mais exigente, você pode oferecer para ele essa cirurgia em alguns tempos, né? E isso você já combina. Por isso que é bom você falar antes para o paciente, para ele depois não te questionar de alguma coisa no pós-operatório. O Márcio perguntou, em relação à ferida cirúrgica grande no dorso, o senhor não divulsiona na área de maior tensão para poder melhorar a aproximação? Entendi, Márcio. O Márcio perguntou o seguinte, você fez ali um fuso bem grande, de 10 por 15 centímetros, eu oriento suturando assim pelas extremidades, e depois no meio talvez fique aberto, né? Você pode fazer sim um descolamento, Márcio, mas vocês já viram aqui que eu não sou muito adepto de descolamentos, né? De ficar cutucando ali, descolando com tesoura ou com Kelly para remover um cisto epidérmico com lipoma. Eu falo para vocês, não fiquem divulsionando lá dentro com tesoura ou com Kelly, porque você acaba seccionando algum vaso, algum nervo, então você pode causar ali uma iatrogenia, fora que a cirurgia sangra muito, aumenta o risco de complicações, a cirurgia fica mais demorada, mais trabalhosa, né? E quando você faz os descolamentos, além de tudo isso, da secção de um nervo ou de um vaso, você corre o risco de desvascularizar. Então a pele está aqui, você fica descolando ela aqui, levantando ela, para você tentar aproximar, para tentar fechar, ou seja, descolar lateralmente. O que acontece? Você pode desvascularizar. Então essa pele aqui, ó, que você descolou assim, você levantou, essa pele aqui, depende da espessura que você foi ali, além dessa questão da secção vascular de nervo, você pode desvascularizar essa pele e ela pode evoluir com necrose, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, quanto maior a manipulação tecidual, maior o risco de complicações. Então eu sempre falo, mãos leves, mãos de fada e menos manipulação. Não fiquem pinçando a borda da ferida operatória, né? Porque eu vejo que às vezes meus alunos chegam, eles pinçam lá, pega a borda para suturar e fica pinçando e aí mastiga toda a borda. E você observa depois no pós-operatório que o paciente evoluiu com uma placa preta, assim, bem em cima da cicatriz. E uma placa preta que não é nem crosta, porque às vezes são crostas seremáticas, que o paciente vai lavando no banho e aquilo descola, né? Mas não, é uma crosta negra aderida. E o que é essa crosta? É necrose do epitélio, geralmente. Claro que depois ela vai se destacar, vai demorar 3 semanas, ela se destaca, mas você causou ali uma necrose e talvez uma cicatriz inestética. Deixa eu ver aqui uma coisa, alguém comentou mais alguma coisa. Então o Márcio falou se eu divulsiono. Márcio, pode divulsionar, mas cuidado para não desvascularizar a pele. E sempre que você divulsiona, você disseca, você aumenta o risco de complicações. E vou ser bem sincero para você, raramente eu descolo, porque nas vezes em que eu descolei, eu não vi grandes resultados, sabe? Não vi. E mesmo que você descole e aproxime ali a borda, como ali é uma área de muita tensão, sabe o que vai acontecer? A cicatriz vai alargar com o tempo. Então mesmo que você feche, e o outro perigo, você fechou ali, descolou, fechou com muita tensão, está bem apertado. O primeiro movimento que o paciente fizer para amarrar o cadarço, amarrar o sapato, aquilo pode romper. Então você fazer uma sutura extremamente tensa também é ruim, é deletério, né? Não é bom.
Então, às vezes em que eu fiz esses descolamentos, além de aumentar o risco de complicações, a cirurgia ser muito mais trabalhosa, sangrar muito mais, correr o risco de fazer uma necrose, depois aquela cicatriz alarga novamente. Então, não vejo muita vantagem. E eu percebo, às vezes eu recebo meus alunos nos meus cursos, eles vêm com uma vontade muito grande de descolar, porque eles aprenderam assim na residência, no estágio, né? Passaram com professores que qualquer cirurgia, até uma cirurgia pequenininha, já vai lá descolando com a tesoura, descola para cá, descola para lá. Então é aquela manipulação exagerada dos tecidos que acaba levando a uma complicação maior, uma cicatriz mais inestética, né? Então acaba que você não tem refinamento, você não tem resultados tão bons, então você não consegue precificar da forma como você gostaria, né? Porque para você precificar de uma forma justa, é importante que você entregue resultado, né? Você tem que entregar um bom resultado para você conseguir precificar de forma adequada, da forma que você acredite ser correto. Tem aqui. A Liege está falando, primeiro de tudo, parabéns, que Deus abençoe e dê muita saúde. Obrigado, Liege, obrigado. Hoje é meu aniversário mesmo, obrigado, viu? A Juliana falou, aprendi com um cirurgião torácico a usar menos a pinça. Exatamente. Quando vocês ficam pinçando muito, sabe aquela manipulação, pinça, fica manipulando muito o tecido, você vai ter piores resultados, entendeu? Então você tem que evitar. Antes de tração grande, tende a desenvolver mais hipertrofia na cicatrização. Se deixar por segunda intenção é melhor? Olha, a Márcia perguntou aqui. Realmente, quando você deixa uma sutura tensa, sabe? Você dá o ponto que aquilo fica muito tenso, a chance é muito maior de você fazer uma hipertrofia da cicatriz, com certeza. Ou um queloide ou uma cicatriz hipertrófica, sem dúvida, né? Obrigado, Madalena. Então, sem dúvida, sim. Agora, você deixar cicatrizar por segunda intenção, não é que isso vai ser esteticamente talvez melhor, porque a cicatriz ali ela vai ficar alargada, né? Então, bonito mesmo não vai ficar. Mas o importante é que você vai abreviar, assim, como que eu vou te dizer? Você vai diminuir, talvez até o sofrimento do paciente, um risco maior de complicação, porque você vai ali tentar fazer um retalho, o retalho pode necrosar, né, pode infectar, ou às vezes você não tem o domínio para fazer um retalho, fazer um enxerto, então vai ser muito mais tranquilo para o paciente, para você, e às vezes você está numa região, né, eu tenho alunos que são, do Brasil inteiro, até fora do país, mas tem gente que trabalha no interior mesmo, né, tem alunos que são do interior do Pará, então não tem como encaminhar o paciente para um cirurgião plástico, alguém que saiba fazer um retalho, e às vezes ele está ali na cidade dele, ele precisa resolver o problema, né? E pode ser que um de vocês seja um desses médicos. Então, faça sim a cicatrização por segunda intenção, que vai ser uma boa opção de fechamento, tá? A Juliana, felicidades, professor, que Deus abençoe. Amém, obrigado, Juliana, obrigado, viu? Bom, vamos continuar, vamos mandando aqui as perguntas que eu estou adorando, viu? A interação de vocês, muito bom, muito bom. E aí, quando que a gente faz o fechamento, na verdade, por sutura primária? Todas as outras, né? Porque eu falei, na cicatrização por segunda intenção, é importante que você ultrapasse toda a espessura da pele. E aí, quando que acontece isso? Então, quando você vai com a lâmina, incisa dessa forma, diferente da curetagem do shave, que você vai, na verdade, como que raspar a pele. Você não vai chegar até o subcutâneo. Em todas as outras situações, vai ocorrer o fechamento primário. Então, por exemplo, a icterícia de um cisto, de um lipoma, chantelasma mesmo, tumores malignos, óbvio, baso, espino, melanoma, seringomas, todas as lesões. Porque você vai tirar a lesão e você vai fechar primariamente. Aí você fala, mas então em qual situação em que a gente vai ter que se utilizar da cicatrização por segunda intenção? Quando você tirou cobertura cutânea. Então, quando que você vai tirar a cobertura cutânea? Que o subcutâneo vai ficar exposto e você não vai conseguir fechar, né? Não vai conseguir fazer um retalho, um enxerto, algo assim. Então, geralmente quando você tira um tumor, né, um tumor maligno, então um baso, um espino, às vezes um melanoma, você tem a lesão, que às vezes ela é grande, aí você faz a margem de segurança, aquilo fica maior ainda, aí você tem que fazer o fuso na elipse para poder fechar, e você vai fechando. Eu sempre peço, eu falo para os meus alunos assim,
vá fechando da borda, das extremidades para o meio. Por quê? Eu tinha uma professora na residência, ela falava sempre isso. É como você comer um mingau quente. Quando você vai comer um mingau quente, você vai pelas beiradas, né? Pela borda. Você não vai direto lá no meio do mingau, porque você vai queimar sua língua. Então você vai se servindo do mingau pela beirada, pelas bordas. E assim eu falo para os meus alunos. Na hora de suturar, eu prefiro que faça da extremidade para o meio. Por quê? Você vai no meio, eu vejo muito os alunos fazerem isso. Eles vão dar o ponto ali no meio. Aí dá o ponto, puxa, o fio arrebenta. Aí fica lá fazendo força, aquilo não fecha, não fecha. E fica fazendo força, o fio arrebenta e fica insistindo ali. Ou seja, fica ali insistindo em queimar a língua, no meio do mingau. O mingau está quente ali no meio, não adianta você ficar insistindo ali. Então vá comendo pela borda, vá suturando pelas bordas. Quando chegar no meio, o mingau já esfriou, entendeu? Então eu vejo assim, frequentemente, que o aluno vai fechando pelas bordas. Quando chega no meio, aquilo fecha com a maior tranquilidade, porque você vai diminuindo a tensão na linha de sutura. E às vezes você quer fechar ali no meio. É muito comum o aluno querer fechar no meio, porque ele pensa assim, o raciocínio dele é assim: se eu fechar no meio, eu divido a ferida na metade. Então eu já dou um ponto aqui no meio, depois eu dou no meio do meio, depois no meio do meio, e assim eu fecho tudo. Só que às vezes você suturar no meio, aquilo não fecha, porque fica muito tensa a sutura e você perde muito tempo ali. Às vezes, além de romper o fio, às vezes rasga a pele, aí você vai dar ponto de novo, rasga novamente, aí aquilo vai ficando cada vez pior a situação, né? E aí a gente fica mais angustiado. Então sempre vá de forma do que é mais simples, vá suturando pela borda, e aí quando chega no meio, às vezes você já até fecha. E se isso não acontecer, de você conseguir fechar, você deixa aquele meio ali cicatrizar por segunda intenção. Essa é uma boa saída, tá? Deixa eu ver aqui, ó, alguém falou aqui. A Márcia diz: retirei um melanoma no ombro, quase não fechou, agora está com queloide. Certo. Olha, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, a região deltoide e região pré-external, elas são assim muito ruins para cicatrização. São os locais de maior incidência de queloide e cicatriz hipertrófica. Então, e se a sutura for com tensão, aí piorou ainda, piorou mais ainda. Por isso que é importante a gente já avisar o paciente e dizer: olha, eu vou fazer essa cirurgia aqui, mas eu já vou te avisar de antemão que a cicatriz não vai ficar boa não. Então, se a gente já avisa o paciente com antecedência, quando acontecer o problema, o paciente já está avisado. E aí mesmo que alguém questione e fale: nossa, mas o que é isso aí no teu braço, a cicatriz feia? Né? O paciente vai falar: não, eu operei e a doutora falou que ia ficar assim mesmo, que não tinha jeito. Mas é claro que dá para tratar, né? Fazer as infiltrações e tratar a cicatriz depois, não tem problema. Mas também o mais importante para o paciente é ficar curado do melanoma, não é? Então, a cicatriz aí nesse caso eu acho que seria o de menos, né? Não seria o mais importante não. Mas vão mandando aí para mim, tá, gente? Para a gente ir conversando, que tá super bacana aqui a discussão. Eu anotei aqui algumas coisas. Então, quais locais que eu acho que vão muito bem a cicatrização por segunda intenção? A região dorsal, como eu falei, então você vai tirar lá. Então você vai tirar uma lesão maligna, né, um baso, um espino, ou mesmo melanoma, como a Márcia fez. E depois você vai aproximando dessa forma. Uma dica que eu vou dar para vocês que é bem bacana de fazer: quando você vai tirar um tumor, que você vai dar a margem ali, então eu fiz aqui na região frontal, é aquele vídeo que tá aqui no meu Instagram. O que você faz? Tira a lesão de forma circular, entendeu? Você faz, então, dá a margem de segurança, tira de forma circular. Obrigado, Juliana. Sim, muito obrigado. Tem muita gente aqui. Obrigado, viu, gente? Compartilhem aí com seus colegas, porque essa live não vai ficar gravada, tá? Aliás, essa live ela está sendo transmitida no YouTube e no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. E depois a gente retira ela do ar. Ela não vai ficar gravada. Mas vamos lá então. A dica que eu vou dar agora, olha. Ao invés de você partir para um fuso já de cara, você faça lá a margem de segurança que você precisa fazer naquele tumor e depois você resseca de forma circular, tira ali redondo. E aí você vai dando os pontos para ver se aquilo fecha assim, se fecha assim, né? Especialmente na região frontal,
Então, há muito cuidado para não... Porque às vezes a gente só se guia pela linha de força. Então, a linha de força ela é transversal nessa região. Se você fechar dessa forma, olha o que acontece. Você traciona e deforma a sobrancelha. E depois isso é difícil para corrigir. Então, teve um caso, que tem um vídeo aí, que eu fiz a incisão, o fechamento dessa forma. Nós fechamos assim, ó. Não, deixa eu ver, fechamos assim. A cicatriz ficou dessa forma no paciente. E aí uma pessoa me perguntou, um médico perguntou, uma médica, por que, doutor, se a linha de força é assim, o senhor fez a incisão assim, longitudinal e não transversal? Justamente por isso, para não causar uma deformidade de sobrancelha. Então, quando a gente fala das linhas de força e tudo, a gente tem que pensar que nem sempre e nem nunca em medicina, né? A gente tem que sempre colocar na balança e ver o que é melhor, não é verdade? Então, por exemplo, mesmo na região dorsal aqui, faça a incisão com a margem de segurança de forma circular. E depois você vai dando os pontos, né? Dá um ponto forte, firme, na intenção de descobrir em que sentido que vai fechar com menor tensão. Aqui na região frontal, é óbvio que é importante você pensar na deformidade da sobrancelha que você possa causar, né? Mas, por exemplo, na região dorsal, você fecha assim, ou você fecha assim. Você vai dando os pontos, fecha assim, não ficou bom, fecha assim, não ficou bom, fecha. Aí você vai ver que tem um sentido que você fecha e fica menos tenso, fica mais fácil. Aí você vai falar, mas mesmo que não seja na linha de força, mesmo que fique contra a linha de força, sim, mesmo que fique contra, porque vai ser mais fácil o fechamento. Porque não adianta você fazer o fechamento no sentido de maior tensão, porque daí há uma chance muito grande daquilo evoluir com deiscência. Então pense bem, tente, experimente, faça testes. Fecha assim, não fecha, fecha assim, vai tentando. Qual é o sentido de melhor fechamento? E quando é na região aqui da face, ficar atento se não vai acontecer uma deformidade, se não vai puxar o olho, vai puxar a boca, né, a sobrancelha. Sempre tem que estar de olho nessa questão, né, de olho no gato e outro no peixe. Você vai fechar a ferida, mas vê se ao redor não houve uma deformidade, né? Isso é uma coisa importante, tá? Bom, aí o que acontece? Você decidiu lá, então aqui eu vou fechar desse jeito assim, vai, não vamos traçar, vamos fazer assim. Então você foi fechando ali, eu acho que vai ficar melhor assim. Então você dá os pontos ali na região central, e aí sim, depois você corrige o dog ear. Por quê? Porque naquela região, o que vai acontecer? Você não respeitou a relação de 1:4, né? Vocês lembram, para não formar o dog ear, a relação entre o menor diâmetro e o maior diâmetro de uma elipse tem que ser de 1:4. Se você não respeita essa relação, vai fazer dog ear na extremidade. Então, você tem que respeitar essa relação. Como você fez circular, você fez o quê? Uma relação de 1:1, né? Porque ficou redondo. E você tem que transformar isso num fuso. Como você não sabe se o fuso ia ficar assim, assim ou assim, assim, você pegou aquele que é circular e fechou, vai fazer de conta que fechou melhor assim. E aí, vai formar um dog ear nesse sentido. Aí você vai lá e faz um fuso naquele dog ear embaixo e um fuso no dog ear em cima. E essas peças você também tem que mandar para anátomo patológico quando você tira um tumor, porque o patologista precisa avaliar se esses triângulos estão ou não comprometidos também por tumor. E aí eu mando, por exemplo, no meu caso, se eu tirei desse jeito assim, eu mando a peça central, então eu coloco lá CBC de dorso, e depois coloco a peça B, triângulo superior, e a peça C, triângulo inferior. Então a peça A seria a lesão inicial, o triângulo superior, triângulo inferior, ou o triângulo da direita, triângulo da esquerda, e assim você faz. E o patologista vai avaliar as 3 peças, a peça central e os 2 triângulos, para ver se há comprometimento da margem ou não. Então, dessa forma você vai posicionar. Então, se você faz, por exemplo, o fuso de cara, de repente, quando você faz o fuso de cara, você vai fechar, aquilo não fecha. Ou você tem uma dificuldade muito grande de fechamento. E de repente você fala, poxa vida, se eu tivesse feito no outro sentido o fuso, o fechamento teria sido muito mais confortável. Então, por isso eu sempre oriento meus alunos, façam a incisão circular e depois vejam qual o melhor sentido do fechamento
dessa ferida operatória, tá? Então, em quais situações que você vai ter essa condição? Quando você vai tirar a cobertura cutânea, você vai tirar a pele mesmo. E não uma lesão subcutânea. Por exemplo, vai tirar um cisto, você vai tirar um lipoma, você não vai tirar a pele. Então não vai ter que cicatrizar por segunda intenção. O máximo que vai acontecer é que você vai ter um espaço morto. E aí sim você pode dar um ponto interno para fechar aquele espaço morto. E eu gosto de dar ponto interno com fios absorvíveis, por exemplo, monocril ou vicril. E aí quando que você vai tirar uma cobertura cutânea? Né? Nos tumores, os bases, pinos, melanomas. E quando você vai tirar um nevo, sabe aqueles nevos extensos, melanocíticos, né, que você precisa tirar, porque aquilo pode evoluir para um melanoma, então você vai tirar a cobertura cutânea. Então tire de forma circular ou no desenho daquele nevo e depois você veja qual o melhor sentido de fechamento. A Raquel perguntou, quando optar por segunda intenção, sempre tenta fechar o que for possível ou deixa tudo aberto de uma vez? Raquel, sempre, gente, essa pergunta da Raquel é super pertinente. Sempre tentem fechar o máximo possível, porque quanto menor for a ferida, mais rápido vai ser a cicatrização. Então, se você deixar a ferida toda aberta, vai demorar muito mais. Então, se você aproxime o máximo que for possível, desde que você não tenha que deixar aquilo tenso, sabe? Você tem que deixar aquilo extremamente tenso, que o pequeno movimento que o paciente faça, aquilo rompa tudo. Então, aproxime o máximo que for possível e deixe aberto aquilo que não foi possível fechar. A Elaine, obrigado. Ela desejou os parabéns aqui, muito obrigado. Entendeu, Raquel? Então é isso. Sempre tente fechar o máximo possível e depois deixa cicatrizar por segunda intenção o que não foi possível fechar, tá bom? Para couro cabeludo vai muito bem. O couro cabeludo ele é muito pouco elástico, né? Vocês podem ver na pele, no região dorsal, você vai fechar, aquilo aproxima muito bem, você tira a lesão bem grande, extensa, aquilo fecha bem. Couro cabeludo já é meio complicado, então você tem que dar um ponto ali bem macho, com nylon 3 zeros, pega longe da borda, aperta bem, aproxima, e aí se ficar um pouquinho abertinho no meio, o paciente vai fazer ali um curativo para cicatrizar. E quais são os cuidados? Então me perguntaram outro dia quais são os cuidados que a gente deve tomar para esse paciente que vai evoluir com essa cicatrização por segunda intenção. Mas é sempre importante, gente, é claro que às vezes a gente se depara com a situação no intraoperatório. Antes da cirurgia você tinha certeza que aquilo ia fechar, né? E aí, chega na cirurgia, no meio da cirurgia aquilo não fecha de jeito nenhum. Então você vai fazer isso, vai aproximar o que for possível e depois da cirurgia você orienta o paciente, fala, olha, infelizmente o tumor estava muito grande e o senhor não tinha pele suficiente, eu aproximei o máximo que foi possível e agora o senhor vai fazer curativo, né, e isso vai cicatrizar, vai fechar, o senhor fica tranquilo, vai demorar um tempo, vai demorar de 2 a 3 semanas, mas isso vai fechar tranquilamente. E os pacientes entendem, porque a cirurgia deles é uma cirurgia oncológica, né? Mais importante para o paciente ficar curado da doença do que a cicatriz. Então, sempre que alguém me pergunta alguma coisa, um paciente me pergunta algo assim, deixa eu ver aqui, ó. Rosana, doutor, faz a retirada de PMMA da área dos olhos? Não, Rosana, não faço, viu? Então, e aí o que acontece? Quando você fez essa cicatrização por segunda intenção, a retirada dos pontos ela não pode ser precoce, porque aquilo já ficou uma sutura sob tensão, já foi difícil o fechamento, né? E se você tira essa sutura precocemente, por exemplo, região dorsal, eu deixo no mínimo 15 dias, às vezes deixo 3 semanas. E aí como que eu faço? Se foi muito tensa, eu deixo 3 semanas de cara. Se não, com 15 dias eu retiro alternados, e depois em 3 semanas removo o restante. Nunca antes de 15 dias, em tronco, membros, tá? É melhor você deixar mais tempo do que você ter ali uma deiscência da sua sutura e depois vai ser, ou você vai ter que ressuturar, ou o paciente vai evoluir com cicatrização por segunda intenção, que é pior. Então, evitem remover os pontos precocemente, tá? E sempre me perguntam assim, quais são os cuidados que a gente vai ter com esse paciente? Então, primeira coisa, a ferida vai ficar aberta, é importante prescrever antibiótico terapia sistêmica mesmo, tá? Por via oral. Prescreva um antibiótico, uma cefadroxila,
né? 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Pode ser um cipro também. É bom deixar um antibiótico por uma semana, porque ali é uma ferida aberta, né? É um ponto de entrada para a infecção, para micro-organismo. Então, mantenha antibiótico terapia, tá? Aqui o Márcio perguntou, na ferida por segunda intenção, o senhor prescreve um antibiótico? Isso mesmo, Márcio, sim. O doutor perguntou aqui se a live ficará salva. Não vai ficar salva, infelizmente, a live não vai ficar salva não, porque ela está sendo transmitida nas 3 plataformas e ela não vai ficar salva. Mas provavelmente depois eu vou disponibilizar esses conteúdos para vocês, tá bom? Bom, qual o cuidado? Então, como o Márcio perguntou, você deixou uma ferida aberta, você fez um retalho, um enxerto, ou foi uma cirurgia muito extensa, você precisa prescrever antibiótico, né? Paciente imunodeprimido ou a lesão infectada, um CBC ulcerado, é uma lesão infectada. Se você não prescrever um antibiótico, a cirurgia vai evoluir com infecção, né? Então sim, vamos prescrever antibiótico profilático por 7 dias, ou uma cefadroxila, ou um cipro, alguma outra assim. E não remover os pontos precocemente, é importante que os pontos permaneçam lá por bastante tempo. E o paciente vai lavar exatamente... o Gustavo perguntou, não bastaria a pomada de colagenase com cloranfenicol? Olha, Gustavo, eu não confiaria muito só na pomada, sabe? Eu preferiria prescrever, porque se aquilo ficou evoluindo para cicatrização por segunda intenção, é porque a ferida era bem grande. Então eu acho melhor a gente entrar com antibiótico sistêmico também, tá? Além da colagenase. Então o Gustavo já antecipou, porque ele me acompanha muito aqui nas minhas redes sociais, e ele já antecipou. A pomada que eu gosto muito de usar, gente, é a colagenase com cloranfenicol, porque ela tem um debridante químico que vai removendo aquela fibrina. Sabe quando vocês olham uma ferida? Quando a gente falava, nossa, tem que ter um tecido de granulação, tem que ficar bem vermelhinho. A colagenase faz isso, porque geralmente a ferida operatória, ela vai acumulando fibrina, sabe aquela massa esbranquiçada? E aquilo retarda o processo de cicatrização. Então a colagenase, ela vai removendo essa fibrina, acelerando o processo de cicatrização. E o cloranfenicol é um antibiótico tópico, né? Então eu gosto muito dela. E qual a orientação que eu faço para o paciente? Além do antibiótico sistêmico via oral, a higiene local é fundamental. Então o paciente vai para casa já. Geralmente eu já faço um curativo com a colagenase, com cloranfenicol ali, ou uma pomada com antibiótico que seja. Prescrevo um antibiótico sistêmico, o paciente vai para casa. Ele fica com esse curativo por mais ou menos 24, 48 horas, o curativo fechado. Depois ele abre o curativo e vai lavar bem com água e sabonete dentro da ferida. É importante, porque às vezes ele só joga uma água, e é importante ele esfregar mesmo dentro da ferida com gaze, água e sabonete, um sabonete neutro. Esfregar bem. E depois ele aplica a pomada em pequena quantidade, não precisa ser muito, e coloca uma gaze e fecha. E assim ele vai fazendo todos os dias, uma vez por dia, até cicatrizar. Eles costumam usar muita pomada, os pacientes. Então eu sempre falo, se for uma ferida de mais ou menos 2 centímetros, eu falo assim, olha, o senhor vai pegar uma gaze e vai colocar o tamanho de uma bolinha, assim, de um grão de feijão. E aí o senhor coloca a gaze na ferida, automaticamente ela já gruda, né? Porque a pomada ajuda a grudar. E aí o paciente fecha o curativo com micropor, ou se for em membros, ele pode fazer um enfaixamento, coisas assim. O Márcio falou, além do antibiótico oral e colagenase, o senhor prescreve clorexidine? Então, Márcio, quando a ferida está fechada por sutura primária, por exemplo, eu tirei lá uma lesão grande na região do dorso e fiz a sutura primária. Eu gosto de higienizar essa ferida com clorexidine, tá? Agora, uma ferida aberta, como esse caso agora, eu já não recomendo, porque ela é um pouco irritante. E eu já vi paciente que a ferida não fechava, justamente porque o clorexidine ficava irritando o local, e aquela ferida não fechava. Então não, só água e sabonete, um sabonete neutro e a pomada de colagenase, tá? Só isso mesmo que eu prescrevo. Bom, gente, acho que é isso, né? Falamos da cicatrização por segunda intenção desde o começo, né? Quais as situações, quais as indicações, quais os cuidados no pós-operatório e por que a gente usa desse artifício, né?
Porque nem sempre, é isso que eu quero dizer, nem sempre o retalho, o enxerto vai ser a melhor saída para o paciente. E às vezes essa cicatrização por segunda intenção, que é um processo tão simples, pode ser muito melhor para ele. E tem esse vídeo que eu mostrei de um paciente que eu fiz na região frontal e ficou excelente. Nesse caso especificamente, eu vou dizer, quase você não vê a cicatriz e era uma lesão muito grande, ficou um defeito aqui de mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro, né? E a proposta de fechamento naquele caso seriam 2 retalhos de avanço, então ele ficaria com uma cicatriz assim e assim, um H bem grande aqui. E deixando por segunda intenção, praticamente ficou uma manchinha assim muito tênue, vocês vão ver, tem um vídeo aqui no Instagram, tá? E aí fica aquilo, então o que acontece? Se eu tivesse feito o retalho, além do risco desse retalho necrosar, infectar, ser uma cirurgia muito mais complexa, né? Tem a lesão aqui, a secção dos ramos supraorbitários, né? Do trigêmeo, então essa região ficaria com uma parestesia, com uma certa dormência, o paciente ia ficar cheio de cicatrizes aqui na região frontal e uma cicatrização por segunda intenção ofereceu resultados muito melhores. Vocês podem procurar, tem um vídeo disso. Muito melhor, muito mais tranquilo, uma morbidade muito menor, né? Um procedimento sem complicações. Então a gente tem que pensar também no mais simples, sabe? Às vezes não é o que é mais complexo, mais complicado, que manipule mais o paciente, que vai ser melhor para ele. É sempre bom a gente pensar no que é mais tranquilo, mais fácil, mais simples. Pensem assim também, né? Marilúcia, boa tarde, obrigado. Então, gente, eu vou finalizar aqui a nossa live, agradecer a presença de vocês. Obrigado, tchau, tchau. Qualquer dúvida, mandem um direct para mim que eu tenho o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Tchau, tchau, tchau.